10 anos cabem em uma linha do tempo. E em milhares de manchetes que contam fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na última década, fomos além da notícia. Nos tornamos presença constante em conversas. Trouxemos furos de reportagem, propomos reflexões, viramos companhia diária para os leitores e ponto de conexão entre marcas e audiência. Entendemos que informação não mora só em manchete. Ela pulsa nas redes, gera debates no WhatsApp, ganha vida nas ruas e na rádio. Nessa linha do tempo, produzimos conteúdos para além do digital. Criamos experiências, mexemos com emoções, lançamos desafios, provocamos novas ideias, conquistamos o topo sendo o portal de notícias mais acessado do Brasil. Para nós, mais do que um número, isso é um lembrete de que cada clique é um voto de confiança. Cada apuração é uma responsabilidade. Metrópolis, 10 anos, porque enquanto houver histórias, estaremos aqui para contar. De olho no agora, conectado com o amanhã. Metrópolis, sobre tudo o que importa. Medicina Unieuro. Os médicos do futuro já estão aqui. O melhor ensino também. Olá, seja muito bem-vindo ao Educatalk, uma série de conversas promovida pelo Metrópolis em parceria com o Unieuro Centro Universitário. Eu sou Vanessa Oliveira, jornalista do portal Metrópolis, e ao longo dessa série vou entrevistar convidados que nos ajudam a refletir sobre os grandes desafios e oportunidades da educação, da ciência e da saúde no Brasil e no mundo. O nosso objetivo é trazer diálogos inspiradores e informativos, conectando especialistas e a sociedade em temas que impactam diretamente o nosso futuro coletivo. O tema de hoje é resistência antimicrobiana, uma nova pandemia silenciosa. Vamos entender os riscos dessa ameaça global, de que forma ela pode afetar a vida de todos nós e, principalmente, o que pode ser feito para prevenir e enfrentar esse problema de saúde pública. E bom, o nosso convidado de hoje é o Dr. Davi Wippe, médico infectologista com uma trajetória marcada pelo enfrentamento de grandes epidemias no Brasil. Foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo, dirigiu o Instituto de Infectologia Emílio Ribas e o INCOR, e tem forte atuação acadêmica. Atualmente, integra o corpo docente do Unieuro Centro Universitário, onde contribui para a formação de novos profissionais da saúde. Reconhecido como uma das principais vozes da medicina no país e no mundo, o Dr. Wippe construiu uma carreira sólida, que reúne assistência, gestão pública, pesquisa científica e ensino. Seja muito bem-vindo, Dr. Davi Wippe, ao Educatalk. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, prazer. Um assunto difícil, mas oportuno. Exatamente. Bom, doutor Davi, para a gente começar, a gente ouve cada vez mais falar sobre a resistência antimicrobiana, mas ainda é um termo distante para muita gente, né? Então, para a gente começar aqui nossa conversa, o que é exatamente esse termo aí que a gente tem ouvido e por que ele vem sendo chamado de uma pandemia silenciosa? Pois é, o tema é bem descritivo. São bactérias que, a despeito de diagnosticadas, cultivadas, você chega num momento que não tem antibióticos disponíveis, ela ficou multiresistente. Então é constrangedor. Você tem um paciente, muitas vezes com uma saúde fragilizada, faz o diagnóstico, isola a bactéria, quando você vai ver o antibiograma, tudo, quase tudo resistente. Então esta é a bactéria multiresistente, cada vez mais frequente e muitas vezes não tratável. Então a gente está falando de uma realidade já. Temos pacientes que se sabe qual é a bactéria, temos ali uma lista de drogas, de medicamentos a serem usados e essa bactéria é resistente. Não há medicamento para esse tratamento. Pois é, e o pior da história, o que você faz, né? Você vai e retoma antibióticos que você usou na década de 40. Um deles, a polimixina, um antibiótico que era pouco usado, voltou a ser
frequentemente utilizado. Então, você perde as opções, você cria soluções, e sempre que você trata com antimicrobianos de segunda linha, as suas chances de sucesso são muito diminuídas. Então, é um problema, até entendo, as pessoas falam, é um problema atual. Não é um problema atual. Isso vem há muitos anos. Nós estamos falando disso, sei lá, eu pelo menos há 20 anos, que eu venho acompanhando a multiresistência. E aumenta no Brasil e aumenta em todo o mundo. Uhum. Muito se fala, né, em um desafio aí da medicina moderna, mas na verdade é um desafio que a gente vê aí ao longo dos anos e pouco se fala sobre isso, né? Olha a complexidade. De um lado, a multiresistência. De outro lado, pouco investimento em novas classes de antimicrobianos. Nós não temos a expectativa de ter novos antibióticos, novas classes de antibióticos nos próximos 50 anos, nos próximos 5 anos. Outro dado que é muito relevante. Hoje, nesse dia, nós estamos pesquisando 43 antibióticos no mundo. Todos eles de gerações anteriores que estão sendo atualizados. E nenhum deles com competência de tratar a multiresistência. Então, esse o grande desafio. Como é que nós vamos para frente se não há pesquisa, se nós não estamos atualizando e não há investimento? Onde é que está o gargalo de tudo isso? Falta a visão de quem? Eu acho que é política pública e privada. Até eu tenho uma sugestão muito clara, que a indústria brasileira, a indústria farmacêutica, que é muito competente, ela comece a investir isso alavancada pelo poder público. A parceria público-privada, a indústria competente, o governo com uma boa política, nós avançamos. Eu vejo isso como uma oportunidade para o Brasil hoje. Não só na área de antimicrobianos, mas de imunizantes. Nós estamos num momento de oportunidade. Se temos competência, é possível ter a política pública, temos que ir em frente. Inclusive, eu queria chamar na tela alguns dados que, embora ela seja considerada uma pandemia silenciosa, a gente vai mostrar aqui dados agora bastante preocupantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, só em 2019, cerca de 7,7 milhões de pessoas morreram em decorrência de infecções bacterianas. Entre elas, 4,95 milhões tiveram relação direta com a resistência a antibióticos. E em 1,27 milhão de casos, a causa foi justamente a infecção por micro-organismos resistentes. A gente está falando aqui de uma pandemia considerada silenciosa, mas os números mostram uma outra realidade. O senhor, inclusive, tem dados até mais recentes que esse, né? E futuros. A expectativa é que em 2050 nós tenhamos mais de 10 milhões de casos por ano. Olha esse dado que eu vou te dar. O que se imagina? É que morra uma pessoa a cada 3 segundos por bactérias multiresistentes. Se isso não for chamativo, se as pessoas não prestarem atenção, mais um dado, Vanessa. Em 2050, as mortes por bactérias multiresistentes ultrapassarão as mortes por câncer e por doença cardiovascular. Então vai ser, do jeito ruim, o top da linha de coisas que não deveriam estar acontecendo. E, doutor Davi, por que esse impacto ele é ainda pouco percebido aí pelos próprios sistemas de saúde? Por que ainda não tem a mesma visibilidade de outras crises de saúde que a gente já passou, já vivenciou? O senhor mesmo esteve à frente aí da pandemia, Covid-19. Por que isso acontece? Eu acho que a saúde saiu um pouco da pauta, dos dois lados. Nós que temos obrigação de informar, isso eu aprendi cedo, né? O médico precisa falar porque ele tem a expertise e tem a técnica para dar dados. E do outro lado, a imprensa, que precisa entender que é a grande parceira da saúde. Quer dizer, ao longo desses meus 50 anos de formado, a imprensa sempre foi uma grande parceira. Eu vivi a pandemia da doença meningocócica como aluno de medicina, em 73. Eu vi o primeiro caso de AIDS no Brasil, 1981. Depois, dengue, febre amarela, H1N1, e até chegar em 2020 o coronavírus. Então, é uma história que se repete. Agora, eu acho que nós precisamos estar falando todos os dias, insistindo, repercutindo, amolando um pouco a autoridade pública e despertando o interesse, que é fundamental para todos nós. E assim, a gente vê que é um dado preocupante e crescente. O senhor já trouxe um dado aí mais atualizado para a gente aqui agora.
E assim, a gente vê, muitas vezes, mortes no trânsito. A pessoa está ali, tem uma morte no trânsito, ele sofreu um acidente, está sendo transferido para o hospital, tem uma parada cardíaca. Parada cardíaca em decorrência do acidente de trânsito. A pessoa fez uma cirurgia no hospital, teve uma complicação, uma morte em complicação daquela cirurgia. Muitos desses casos também, às vezes, tem uma bactéria resistente, né, que também causou tudo isso. E que eles chamam de uma morte associada ali, que esse número também pode ser maior. Pois é. Não só bactérias, como fungos. Mas olha que história complexa. Eu trabalho a minha vida inteira com imunodeprimidos, principalmente transplantes. A infecção por bactérias multiresistentes abala todo o programa de transplantes. Você tem um indivíduo imunodeprimido pelo transplante, pelas drogas, para que ele não rejeite o órgão, e ele tem uma infecção hospitalar por uma bactéria multiresistente. Todo investimento por parte do serviço público, toda a expectativa de uma vida e de uma família se perdem por conta de algo que está combinado, não era para ter. Então, realmente, isso eu fui para o extremo, que são os transplantes, mas serve para todas as populações vulneráveis. O bebê que acabou de nascer, o paciente mais idoso, o paciente com doença crônica, quer dizer, atrapalha o sistema inteiro. Sim. E não só isso, né? Porque as pessoas às vezes têm uma ligação com doenças graves, né? Como o senhor disse, vai para o extremo. Mas procedimentos e tratamentos corriqueiros e comuns, como uma simples cirurgia, uma cesárea, um tratamento ali de quimioterapia, também são afetados, né? Nesse sentido. Pois é, você tem total razão. Eu vou acrescentar um dado que está me preocupando muito. Eu sou super a favor da estética, a beleza. Então, a favor da cirurgia plástica, da dermatologia. Eu gosto de ver as pessoas felizes e mais bonitas. Tem que ter cuidado. Por conta, saber o que está sendo implantado, aonde. Hoje eu tive a notícia aqui em Brasília do fechamento de uma porção de clínicas clandestinas. Primeiro, as clínicas clandestinas, depois os profissionais que não são minimamente habilitados. Então imagine você é uma mulher bonita que vai em busca daquilo que você deseja e você acaba mal sucedida com uma infecção. Tem a história de agora, pelo menos 100 casos de infecção pós-rinoplastia, que é uma cirurgia corretiva e estética do nariz. Então, a hora que você vê isso e percebe as bactérias, foi um procedimento, às vezes estético, outras vezes necessário, e muitas das duas coisas que acabam num desastre. As pessoas correm o risco de perder o nariz. Os implantes, nada contra, mas tem que saber quem faz, o que usa e aonde faz. A gente tem que saber o histórico ali, né, de tudo para... E não é pela mídia. Não é pela mídia ruim. Que eu falo que existe a mídia séria, o jornalismo sério, mas tem essa mídia paralela que muitos profissionais, não precisa ser médico, eles divulgam algo que ele não tem competência para fazer. Então isso é muito sério. E a gente sabe, doutor Davi, que esse uso inadequado, ela vem aí também pela automedicação, pelo uso excessivo, né, dessas medicações e até pelo emprego na agropecuária, né? E como equilibrar essa necessidade de garantir o acesso a esses medicamentos, principalmente em regiões mais pobres, com o uso responsável para evitar esse abuso? Vou te dar um número que é bem relevante. Hoje, pelo menos 70% dos países não tem a menor estrutura de controle de antimicrobianos. Então você divide o mundo, olha que coisa dramática. No mundo que está desenvolvido, que tem uma possibilidade de controle dessas infecções muito maior, e o mundo em desenvolvimento. Nem 30% tem qualidade mínima de controle de infecção. Então, é algo que você vê que há diferença. Vou te dar um outro número, Vanessa. Hoje seriam necessários um investimento de 9 bilhões de dólares por ano só em infecção de multiresistência em países em desenvolvimento. Da onde vem esse dinheiro? Então, é um momento crucial da saúde. Tem que haver investimento e tem que ter políticas públicas e políticas privadas. A gente fala bastante em investimento, né? O senhor acabou de trazer isso, de investir, de ter ações, iniciativas, da gente falar sobre o assunto da gestão pública. Mas esse investimento, ele também passa bastante aí pela educação, né? Ali da formação dos profissionais, para que a gente também tenha um diagnóstico correto, preciso e uma prescrição também, né? Educação
no tema multiresistência é fundamental. Você tem que educar desde o aluno da área de saúde. Não é só medicina, é o farmacêutico, é o biomédico. Ele precisa ser educado para ele ser o organizador da prescrição do futuro. Você falou do agronegócio. O antimicrobiano é importante no agronegócio, mas mal usado, ele começa a criar resistência naquelas bactérias, no criadouro, que a hora que tem a ingesta, você já ingere uma bactéria multiresistente. Então, precisa usar, mas tem que ter protocolo. A automedicação é um desastre. Vou te dar outro dado. Eu estava te falando que a idade que traz algumas vantagens, mas é importante. 50% dos antibióticos prescritos em hospitais são de forma inadequada. Ou a indicação está errada, ou a dose está errada, ou o intervalo inconveniente, ou o tempo também desequilibrado. Então, se eu estou falando em hospital, olha onde nós estamos chegando. E eu vi até um dado, e eu como mãe também posso entrar aí nesse grupo, a gente tem ali um filho em casa com febre, a gente leva no hospital, e quando o médico não prescreve ali um antibiótico, né, uma medicação, vamos dizer, mais forte, que a gente considera eficiente, a gente até questiona. Mas quando leva a criança e passa o antibiótico, deveria haver esse questionamento, mas por que esse antibiótico, né? Deveria ser o inverso, e que tem países que é justamente trabalhado isso, você questiona o uso do antibiótico, e não porque não passou. Você não tem ideia do que eu já perdi de paciente. O indivíduo que cria expectativa, vai no infectologista, ele quer sair com o antibiótico mais adequado e mais moderno. É uma infecção viral. O antibiótico não vai ajudar em nada, então eu não prescrevo. Isso cria insegurança, incertezas, mas é assim, você tem que ter um bom diagnóstico. Então é uma coisa muito interessante, muitas vezes a prescrição é empírica, inclusive em hospital. Você não tem identificação. O paciente que vai no teu consultório, você não sabe qual é a bactéria, mas você tem que ter bom senso, primeiro, investigativo, saber se é um processo bacteriano ou não. Depois, você tem que saber receitar. Qual antibiótico, por qual situação, por quanto tempo, qual intervalo. Não é à toa que você toma antibiótico a cada 12 horas, cada 8 horas. É a farmacodinâmica. Quer dizer, se você tomar a cada 2, vai faltar 22. Você percebe? Então, tudo isso são coisas que precisam ser bem informadas, bem educadas. Infecção hospitalar é outra história. Você tem que ficar em cima o tempo inteiro. Hoje eu dirijo uma grande rede no Brasil de infecção e nós estamos com programas muito avançados e principalmente educativos. Nós estamos treinando as pessoas que são os médicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, que todos têm a ver. Isso é multidisciplinar, isso é multiprofissional. O desfecho, né? No final, o que nós estamos discutindo é o desfecho bom ou o desfecho ruim. Uhum. E bom, para você que está entrando aí na nossa live agora, acompanhando a nossa transmissão, o bate-papo de hoje do Educatalk é com o Dr. Davi Wippe, médico infectologista que já esteve à frente de grandes desafios da saúde no Brasil e segue sendo uma das vozes mais importantes nesse tema. E bom, doutor Davi, voltando aqui para o nosso assunto, tem dentro dessas ações, iniciativas e treinamentos e tudo, né, de conscientização, por exemplo, na questão dos antibióticos, será que isso vai mudar no futuro? Talvez aquele medicamento que a gente tomava 10 dias vai cair para 5 dias? A gente vai estar vendo a utilização desses medicamentos num curto prazo? Isso é uma definição. Primeiro tratar certo, depois descalonar. Você tem um paciente grave tomando antibiótico por via venosa, tem um momento que você pode passar por via oral. Os tratamentos são mais curtos. Esse é um bom aspecto. Você cuidou, tratou 7, 8 dias, suspende o antibiótico. Mas para isso, você tem que ter um excepcional sistema de informação. Você tem que conhecer aonde você está trabalhando e qual a microbiótica a microbiologia daquele local. Nós estamos indo muito para frente. Hoje a investigação é genômica, tanto do hospedeiro como do parasita. Você sabe quais são os genes e você antecipa os surtos de infecção. Agora, isso de novo, isso é ensino, isso é pesquisa. Vou falar de novo, pesquisa. Isso é ciência. Então, ao mesmo tempo que nós temos que avançar, nós temos que perceber que nós temos um saneamento básico muito ruim. Nós temos água que não é cuidada, nós não temos esgotamento. Isso tudo interfere no final de uma história. Então você vai
desde o investimento básico, que é saúde pública, saneamento, controle de água, até o futuro, que é esse, a biologia molecular, os avanços que são imensos, associados à inteligência artificial. Então, tudo isso tem custo e tem que ter prioridades. E o senhor até citou, né, essa questão dessa desigualdade, né, dessa falta de saneamento básico. Na sua visão, quais são os maiores desafios nesse contexto? Que estratégias que poderiam ser feitas para diminuir essa diferença? Principalmente de pessoas aí que vivem esse fenômeno global, mas que estão em países de baixa e média renda e acabam sofrendo mais, né? Eu trabalhei pelo menos 17 anos em Angola. Eu fui para Angola para trabalhar no controle de epidemias de HIV em Angola. Eu coordenei esse programa. Cheguei em Angola no final da guerra civil de Angola. E era um desastre. Não tinha condições mínimas. E nós fizemos coisas muito interessantes. Mas se você vai para a periferia do Brasil, não é diferente. Você vê aquelas aglomerações, 10 pessoas morando num quarto, não tem esgoto, não tem água. Então, isso é um problema, claro que não é só do Brasil. Você encontra isso em muitos países do mundo, mas é a base. Até eu brinco com meus amigos políticos, eu falo, olha, tem que ter coragem de investir naquilo que não é visto, né? Que é esgoto, tratamento de água. Mas eu tenho otimismo, eu acho que isso está progredindo e nós estamos num processo de entendimento que é fundamental. Você tem que ter a competência do avanço, mas tem que ter a competência de fazer o que é básico. Sim. E por falar naquilo que não é visto, Alexandre Fleming, lá em 1945, vamos voltar um pouquinho. 1928. Isso, 28 ele descobriu. Em 45 ele ganhou lá o Prêmio Nobel. E no discurso dele, ele falou sobre essa resistência. Então isso já tem muitos anos. E aí eu te pergunto, doutor Davi, o que aconteceu de lá para cá sobre assim, algo que já tinha sido alertado, que já era sabido, vamos dizer assim. Eu vou te contar, essa da Alexander Fleming, eu vou te contar uma de agora, dos ganhadores do Prêmio Nobel de Química de 2024. Eles conseguiram sequenciar 200 milhões de proteínas, tudo. E um deles, um dos ganhadores, ele deu uma entrevista dizendo que em 10 anos a inteligência artificial e o progresso acabarão com as infecções e acabarão com as doenças. Eu vi aquilo, vi o Fleming, que era o mesmo discurso, falta combinar com os bichos. Né? Tem que combinar com os bichos, porque os bichos se atualizam, eles mutam. Então, claro que é um grande avanço, mas não é desse jeito. Né? Nós temos que ter noção que, por exemplo, inteligência artificial é indiscutível. É um mecanismo hoje muito atual e vai ser cada vez mais. Mas você tem que saber o lugar de cada coisa. E, doutor Davi, a gente falou bastante aí que tudo se atualiza, os bichos, eu costumo dizer também que bactérias, fungos não têm passaporte, né? Eles viajam aí pelo mundo e a gente tem visto cada vez mais isso. Então, não posso deixar de perguntar, você esteve à frente aí da pandemia, da Covid-19, o Brasil fez a lição de casa com essa pandemia? A gente está preparado para enfrentar uma nova crise? Eu não acho. A última vez que eu fui secretário, eu deixei um plano pronto para a criação da indústria paulista de saúde. Que é isso? Uma indústria que consiga fazer os produtos que são necessários para o enfrentamento de uma epidemia. O que aconteceu com o Covid? O mundo ficou refém da Coreia do Sul, da Índia e da China. Quem produzia. Grandes países foram destruídos, desabaram. Então, ficou claro que faltam insumos, faltam aparelhos, faltaram vacinas. Tá? E eu vejo que o mundo, uma parte se ajeitou e progride, mas para nós ainda falta dar muitos passos. E pandemia, esse ditado é muito interessante. Você sabe quando começa e não sabe quando acaba. O Covid, eu mostrei hoje, está aumentando. Não deixou de matar. Claro que muito menos. Nós tivemos 4 mil mortes por dia. Hoje é mais nas populações vulneráveis. Mas está aí. Enfrentamos recentemente um surto de febre amarela, que foi uma coisa muito complicada. E nessa aula que eu te falei que eu dei hoje,
que eu falei da infectologia, passado, presente e futuro, fui lá para trás, né? E mostrei, por exemplo, a grande epidemia da Grécia. Você vai olhando o mundo, chega no dia de hoje e fala, nada mudou. Né? O que resolve? O que resolve é o antibiótico bem usado, é a vacina e a água tratável. A vacina é o maior dos avanços da medicina. E tem gente que fala contra. Então, é difícil. Esse é um assunto extenso, né? Que a gente poderia ficar aqui horas e que ainda assim não ia esgotar o tanto de dúvidas e de perguntas e esclarecimentos que a gente tem sobre, né? Mas, doutor Davi, antes da gente encerrar aqui nossa live, olhando para tudo que a gente conversou aqui agora, a gente fica claro aqui que tudo isso que foi conversado é uma responsabilidade compartilhada. Então, eu queria que o senhor deixasse um recado para os estudantes, para os profissionais da saúde, para quem está nos assistindo e para a população em geral. Sobre o que cada um pode fazer para combater, para tentar combater, né, a resistência antimicrobiana. A multiresistência é um problema de todos. Não é? Desde o indivíduo que se automedica, o outro que usa o resto da caixinha que sobrou, até o médico que tem que ter competência para saber o que faz, o que prescreve, passando pela autoridade pública e privada. Então, se não houver esse entendimento, as coisas vão continuar a piorar. Esse é o ponto crucial. Nós não temos boas notícias. Eu adoro vir num programa como o teu falar de algo auspicioso, talentoso, mas infelizmente é essa a realidade. E um indivíduo que está formado há 50 anos e é otimista. Então, realmente, eu já passei por muitas coisas. Né? O primeiro caso de AIDS, fomos nós que fizemos o diagnóstico no Brasil. Então, bem-vindo. De um lado eu vejo o progresso e do outro lado eu vejo que as pessoas não estão entendendo que precisam participar. Precisa de uma atenção aí especial, né, ao caso. Temos um caminho longo aí a ser enfrentado, né? Nós somos entusiastas, não desanimamos. Nós vamos em frente, vai dar certo. Muito obrigada, doutor Davi, pela sua presença aqui. Espero nos encontrarmos em breve. Hoje eu conversei com o Dr. Davi Wippe, que trouxe reflexões fundamentais sobre a resistência antimicrobiana. Um desafio que já afeta a saúde mundial e que exige atenção urgente de governos, profissionais de saúde e da sociedade. Dr. Davi, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. E obrigada também a você que nos acompanhou nessa primeira edição do EducaTalk, uma série mensal de bate-papos promovida pelo Metrópolis em parceria com o Unieuro Centro Universitário. Nos vemos no mês que vem com mais conversas que conectam educação, ciência e saúde. Até lá! Medicina Unieuro. Os médicos do futuro já estão aqui. O melhor ensino também. 10 anos cabem em uma linha do tempo. E aí milhares de manchetes que contam fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na última década, fomos além da notícia. Nos tornamos presença constante em conversas. Trouxemos furos de reportagem. Propomos reflexões. Viramos companhia diária para os leitores e ponto de conexão entre marcas e audiência. Entendemos que informação não mora só em manchete. Ela pulsa nas redes, gera debates no WhatsApp, ganha vida nas ruas e na rádio. Nessa linha do tempo, produzimos conteúdos para além do digital. Criamos experiências, mexemos com emoções, lançamos desafios, provocamos novas ideias, conquistamos o topo sendo o portal de notícias mais acessado do Brasil. Para nós, mais do que um número, isso é um lembrete de que cada clique é um voto de confiança. Cada apuração é uma responsabilidade. Metrópolis, 10 anos, porque enquanto houver histórias, estaremos aqui para contar. De olho no agora, conectado com o amanhã. Metrópolis, sobre tudo o que importa.